Deus. Aleluia. Livres! Glória a Deus. Pode se assentar. Vamos fazer silêncio junto? 1, 2, 3 e... Shhh. Sabe, irmão, eu gostaria que você prestasse atenção aqui no que eu vou falar para você. O êxito de um homem não está na ferramenta que ele tem, mas está no favor que ele carrega. E eu quero desafiar você a adquirir o devocional da graça de Deus, que tem libertado muita gente de si. Porque quando você olha para você, você fica em estado de choque. Mas quando você olha para quem o chamou, você fica em paz, porque ele sabia que você era imperfeito, mas em Cristo Jesus, você é uma pessoa perfeita em Deus. Nós vivemos um tempo que nós precisamos de paz, de vida, de alegria, e viver os nossos dias intensamente, amém? Eu gostaria de falar 3 coisas aqui rapidinho. Shhh. Pastor Naor é o fundador do grande mover de Deus, o trabalho dos radicais livres, onde nós temos centenas de pastores espalhados pelo mundo inteiro, nesse trabalho incrível. E eu vou dizer para você, existem 3 coisas que eu aprendi ao longo dos anos com o pastor Naor, de uma mensagem que marcou minha vida: movimento, mover e monumento. Tudo que está em movimento um dia para. Tem muitos movimentos que acabam. Agora, o que está em movimento, sem o mover de Deus, vira um monumento que só tem histórias a serem contadas. Mas aonde tem mover de Deus, sempre está em movimento. E nós somos chamados por Deus para andar em movimento, cheio do mover do Espírito Santo, e fazer a diferença com a mensagem do poder do Espírito Santo, amém? Aqui tem uma turma que anda no mover de Deus e em muito movimento, viu, pastor? Nós somos gratos pelo coração, pela disposição, pelo legado que o Senhor tem nos abençoado aqui, amém? Erga a sua mão direita para cá. Pai, nós queremos abençoar a vida do pastor Naor. Ó Deus, é um homem que o Senhor tem levantado nessa geração, um pai que tem inspirado milhares e milhares de pessoas. Usa ele, ó Deus, de uma forma poderosa, que ele possa perceber que aqui também é a casa dele. Estamos abertos a receber, a desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem depositado em seu coração. Cremos e recebemos tudo que o Senhor tem colocado em seu coração, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Salva de palmas para o Senhor, pela vida do pastor Naor. Aleluia. Muito obrigado, pastor Ricardo. Obrigado, pastor Wilson, pela honra de estar aqui. É sempre uma alegria muito grande, uma honra muito grande, de verdade, para mim, participar de algo tão poderoso aqui na cidade de São Paulo, no estado, né? Com certeza, uma onda poderosa do Espírito está invadindo essa cidade com a glória de Deus. Eu estava compartilhando outro dia com os irmãos. Nós sabemos que o mundo tem se transformado muito rápido, muito rapidamente. 5 anos para cá, muita coisa mudou. E há um avanço muito rápido das coisas. E às vezes nós olhamos lá para fora e vemos o quanto o mundo vai ficando mais e mais em trevas, porque a Bíblia diz isso mesmo. O mundo vai de mal para pior. A noite vai ficando cada vez mais escura. Mas nós pensamos, e a igreja? A igreja vai brilhando cada dia mais, até ser dia perfeito. A Bíblia fala que o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até dar como o sol ao meio-dia. E quanto mais escura é a noite, mais o brilho da luz aparece. Por que estou dizendo isso? Olha para cá, preste atenção. Porque eu creio que se nós estamos vivendo os dias mais escuros do mundo, com tanta perversidade, tanta coisa horrorosa, eu não tenho dúvida que nós como igreja vamos ver a luz da glória de Deus brilhar em nós numa medida também que ainda não foi vista, muito maior. Eu creio sim que está diante de nós um grande avivamento, um grande mover de Deus, porque a luz do Senhor vai brilhar nesses dias entre nós de uma maneira poderosa. Como vocês têm ministrado aqui, têm recebido a ministração do poder de Deus na sua vida. Essa é a glória de Deus. Havia uma glória de Deus sobre a vida de Adão, que foi perdida quando o pecado entrou. Mas a Bíblia fala que Cristo
veio para nos trazer os seus filhos de volta a essa glória. E era essa glória que manifestava o poder de Deus na vida dele, para que ele pudesse governar na criação. E da mesma maneira, o poder de Deus se manifesta na nossa vida, na vida de um povo que carrega essa glória. Você carrega a glória, não é um esforço. Nós não exercemos o poder de Deus por esforço. Tudo na nossa vida é a fé. A fé que move o braço de Deus. A fé é que nos libera para manifestar o poder que já está em nós na pessoa do Espírito Santo. E eu realmente acredito que quanto mais necessidade existe lá fora, nesse mundo vazio, mais o poder de Deus está em nós para entregar, para ser uma resposta. E é essa luz que o Senhor tem nos chamado para manifestar aqui. E obviamente também hoje nós temos um grande canal. Nós pregamos nas escolas, nós compartilhamos nas células, nós pregamos nos cultos, nós vamos para as ruas. E eu sei que também tem muitos pastores, a maioria isso foi uma coisa que mudou, não é? Hoje todo pastor tem que estar na internet, não tem jeito, porque também é um lugar onde nós temos que pregar o Evangelho, porque tem um monte de gente falando lá, não é, irmãos? A Bíblia, a gente percebe claramente. Eu estava dizendo para um irmão em Cuiabá essa semana, ele me pedindo, ele estava me carregando lá, e ele falou: pastor, me dá uma chave espiritual, né, para a minha vida, ele tá chegando agora. E eu falei para ele: muito cuidado com quem você ouve, porque você está vivendo hoje o resultado do que você acreditou ontem. Pessoas foram falando nos seus ouvidos e foram criando crenças que te levaram a resultados. Você é o resultado das suas crenças. A religião é uma tentativa de mudança de comportamento, frustrante, pesada e ineficaz, porque o braço do homem não é capaz de fazer isso. Mas à medida que você entende que a sua vida é o resultado do que você acredita, à medida que a crença muda, o resultado aparece. Por isso que a Bíblia fala: conhecereis a verdade, que é o Evangelho da graça de Deus, e Ele te libertará, não apenas do inferno ou do pecado, mas vai te libertar de todas as travas da sua vida. É a medida da revelação, é a medida da libertação. A medida da revelação é a medida do poder. A medida da revelação é a medida da frutificação, da vida que flui. Tudo está ligado à luz que nós temos. E eu realmente creio que Deus dispensa a sua luz em épocas. Deus dispensa a sua luz na medida que aquela geração precisa responder. Nós sabemos que Deus sempre tem os seus remanescentes. Eu sei que talvez há pessoas que olham e falam: pastor, mas tem muita coisa mundanizada na igreja hoje. Claro, o inimigo é astuto, ele entra, ele penetra em muitos lugares para diluir o Evangelho, para diluir a luz da vida da igreja. Mas o Senhor sempre tem os seus 7.000 que não se dobraram diante de Baal. Sempre tem pessoas que vão realmente sustentar o testemunho cristocêntrico, que manifesta a glória de Deus e o Evangelho na sua essência, que é o que tem poder para salvar o homem. Nós estamos falando de poder nessa conferência, mas o verdadeiro poder é o Evangelho. A Bíblia fala que o Evangelho é o poder de Deus. É o poder de Deus. É o maior poder de Deus. Por isso que sempre que Jesus curou, que salvou, Ele pregou antes. É no momento que Pedro estava anunciando na casa de Cornélio o perdão dos pecados, que o Espírito Santo caiu sobre eles e os revestiu de poder. É no momento que os enfermos estavam ouvindo que estavam perdoados, os paralíticos, que eles pularam, porque a fé ganhou o coração deles. Se nós não tivermos uma fé correta, nós não temos o poder de fato se manifestando na nossa vida. E isso é muito importante. Começa em você, e a partir de você ele vai fluir. Então eu disse para esse irmão: muito cuidado com o que você está ouvindo, porque a porta de entrada do diabo na sua vida é alguém perto de você falando no seu ouvido. Você não vai dar ouvido para qualquer pessoa. Você vai dar ouvido para pessoas que tem algum crédito com você. Mas a porta de entrada de Deus na sua vida também é alguém perto de você. Então, escolher quem fala na sua vida é muito importante. Muito importante. Muito importante que... Por que eu estou dizendo isso? Porque nós estamos aqui numa conferência de jovens.
Mas isso hoje não é mais algo apenas dos jovens. Nós estamos vivendo uma época onde tem muita gente falando na internet. E nós estamos ouvindo, você está ouvindo, você vai passando o dedo. E quantas pessoas falando, eu fico observando algumas falas sutis. E às vezes eu fico, puxa vida, o irmão está aqui ouvindo há 20 anos, e os irmãos mandam os vídeos para a gente, né? Pastor, isso aqui, e olha o que esse aqui está falando, e o que você me diz disso aqui? Falo, puxa vida, irmão, presta atenção no que nós estamos falando para você. Cuidado com a comida. Você sabe, muitas comidas aí fora são boas, outras são bonitas, mas são perigosas. A verdadeira saúde é a comida que você come dentro de casa. Comida da sua mãe, do seu pai, que traz verdadeira saúde. Comida do restaurante é boa, mas se você viver por ela, não vai ter saúde. Muito cuidado para que você tenha esse zelo, né? Eu tenho me dedicado a pregar na internet. O pastor Wilson todas as manhãs está lá. A nossa live é perto uma da outra, né, pastor? Já emenda muitas vezes eu entro ali. E eu também prego todos os dias, de segunda a sábado. O meu entra às 6 horas da manhã agora. Quero convidar você para também estar com a gente na internet. Deus tem feito um mover muito grande. O mês passado nós tivemos algo assim poderoso, né? Irmãos, a mensagem é tão séria que recentemente o meu canal foi roubado, hackeado, desapareceu. E eu não consegui nunca reaver. Liguei, usei todas as pessoas que eu conheci, tive que começar do zero de novo. Mas Deus está nisso. O mês passado nós tivemos 500 mil de visualizações no canal do YouTube e 50 mil pessoas novas se inscreveram no meu canal. E nós já passamos de novo o canal antigo. Então eu quero, se você não está inscrito no meu canal, queria convidar você, uma maneira da gente se conectar. É o meu nome, Naor Pedrosa, com Z, é o meu canal no YouTube. Todos os dias eu posto 3 vídeos do Evangelho lá, para você, o canal aberto, que para liberar a palavra é uma maneira da gente se conectar. Queria convidar você para se inscrever, entrar no canal, se inscrever, acionar lá as notificações e me ajudar a divulgar o Evangelho. Eu produzo conteúdos para você também poder usar e divulgar e mandar para os seus parentes, e é uma maneira da gente estar junto lá e também no Instagram. Eu quero ler um texto da palavra de Deus com você, em Oséias, capítulo 6, verso 2. A Bíblia diz: depois de 2 dias nos revigorará, ao 3º dia nos levantará, e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Olha, é muito importante que você saiba em que tempo você está vivendo. Que tempo você está vivendo? Outro dia eu estava conversando com o pastor Aloysio sobre uma situação que aconteceu com o pessoal mais novo, e ele estava dizendo: nós temos que ter a sabedoria de lidar, porque sempre existe um confronto de gerações. Épocas mudam, conceitos, valores que eu vivi na minha geração que mudaram, que no meu ponto de vista empobreceu, né? Mas às vezes não é isso que o outro está pensando, e você tem que entender esses choques. Mas mais do que isso, você tem que entender em que tempo espiritual você está vivendo. Qual é o mover de Deus hoje? Qual o tempo que eu estou vivendo nessa época? Eu nasci de novo, nós temos o privilégio de estar aqui, né? E precisamos entender o mundo espiritual, precisamos discernir. Aqui está uma profecia messiânica a respeito da volta do Senhor. O profeta está dizendo que 2 dias, depois de 2 dias, no 3º dia, ele nos revigorará, ele nos levantará. Ele está falando do Senhor. Mas o apóstolo Pedro, ele tem uma revelação, inspirado pelo Espírito, ele nos ajuda a entender essa porção. No capítulo 2 Pedro, capítulo 3, verso 8, ele diz assim: amados, não esqueçais isto, para o Senhor
um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, e a Bíblia diz que depois de 2 dias, Ele nos revigorará e Ele nos levantará. Nós estamos no começo do 3º dia. 2000 anos se passaram, e nós estamos começando o 3º milênio. Você é o povo do 3º dia. E no 3º dia tem uma palavra sobre a sua vida. Ele te revigorará e Ele te levantará para manifestar a sua glória na terra. Nós somos o povo que está esperando o arrebatamento, que está esperando a volta. Nós vivemos uma época em que grandes homens de Deus do passado não puderam viver, não viram a restauração da nação de Israel como um dos maiores símbolos e sinais do fim dos tempos. Não viram o que nós estamos vendo, de todas as profecias do fim se afunilando. Mas isso também significa que esse povo dessa época será levantado, será revigorado e vai manifestar a sua glória. Por isso eu creio sim, que estamos diante de um grande avivamento, um grande movimento. Eu creio, pastor Wilson, que nós veremos sim a igreja de milhões em São Paulo. Creio que nós veremos coisas incríveis em toda a nossa nação, todo o nosso povo. Nós temos também, assim como aqui em São Paulo, experimentado um tempo de grande explosão de crescimento. A gente pensa, meu Deus, tem 25 anos que nós estamos fazendo encontro com Deus. Aí alguém perguntou, mas assim, não diminuiu demais? Não, lá em Goiânia não tem chácara para fazer. Nós estamos passando todos os meses, nós temos 10, 15 encontros por semana, são 60 por mês, e são mais de 20 mil pessoas todos os anos que passam pelas chácaras. As células estão se multiplicando enorme, e a gente fala, meu Deus, onde é que chega esse tanto de gente? É porque existe um mundo sedento, e Deus está levantando a igreja, os cultos estão enchendo, a conferência cada ano é maior, Deus está trazendo você para cá, e você e a sua família será alcançada. Se você foi salvo, meu querido, então está determinado, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Está chegando dias em que nós veremos batismos de famílias inteiras, não apenas uma pessoa. Sua casa, sua família, seus amigos serão alcançados pelo poder de Deus. Esse é o 3º dia. Eu quero te situar. Você participa dessa geração espiritual, e nesse tempo existe essa promessa. Eu sei que talvez você possa dizer, pastor, mas se é 1000 anos, pode ser que Jesus volte só no fim dele, e vai demorar 1000 anos ainda. Mas preste atenção, a Bíblia fala que Ele ressuscitou no 3º dia, mas Ele fala a hora. Ele ressuscitou nas primeiras horas, logo cedo, pela manhã. Por isso eu creio sim, que nós estamos muito perto de ver o que Deus está por fazer, da sua volta e do seu arrebatamento. Isso deve fazer você pensar na vida. Olha para cá, se realmente nós somos um povo do 3º dia, o dia da ressurreição, o dia da volta, o dia do arrebatamento, o dia do avivamento, o dia do mover de Deus, o dia que Deus quer nos revigorar e nos levantar, eu preciso viver o que tem valor. Eu vou ser honesto com você, uma das maiores estratégias do diabo na nossa geração chama-se distração. Ele quer distrair você, para que você relaxe e perca a percepção do que realmente vale a pena se viver, que é essa vida com Deus, e manifestar o seu poder e a sua glória. Não se distraia na internet, não se distraia nas diversões, com tantas coisas que nós temos nos oferecendo hoje em tantos lugares. Muito bem, dito isso, eu quero mostrar algo para você. E aqui é um ponto, porque a Bíblia diz que nós temos uma história, a nossa história de vida cristã, ela é uma história que é mostrada na história de Israel. Acho que até o pastor Wilson tem um livro sobre isso.
Então você vê, nós todos estávamos lá no mundo perdidos, debaixo da escravidão do diabo, né? E eles estavam debaixo da escravidão de Faraó. Eles são salvos por Moisés, o libertador, e eles cruzam ali o Mar Vermelho, que a Bíblia fala que tipifica o batismo nas águas. Depois eles vão passar pelo deserto, que é uma experiência importante, ainda que não é o lugar definitivo, Deus não tinha isso, mas ele é importante na nossa vida, porque foi lá que eles também tiveram a oportunidade de conhecer a coluna de nuvem e de fogo, que é uma experiência com o Espírito Santo na sua vida. Mas a Bíblia fala que chega um ponto que Moisés morre, e Josué vai assumir, porque ele vai introduzir o povo na terra da promessa, que é Canaã. Esse era o destino que Deus tinha para eles. Canaã não é o céu, porque lá dentro de Canaã tinha muitos inimigos, muitos gigantes, mas era a terra que brota leite e mel. Era a terra onde tudo estava pronto, casas prontas, cheias de tudo, poços cavados, olivais plantados, vinhas plantadas. Eles apenas entrariam em algo que Deus tinha preparado para eles. E por isso não podia ser Moisés, porque Moisés é a lei, e a lei nunca pode levar o seu povo para Canaã. Josué é um tipo de Jesus, é da mesma raiz de Yeshua, não é? Ele é a graça que veio, e somente a graça pode nos levar para dentro de Canaã. Pastor, se Canaã não é o céu, o que é Canaã? Canaã, olha para cá, é a vida cristã espiritual vencedora. É a vida espiritual que manifesta o poder de Deus. São esses homens e mulheres que entram em Canaã, acessam um nível espiritual que não é para pastor ou apenas, não, é para todos nós. Deus quer nos levar para esse nível, e Ele já nos deu graça para isso. Só precisa que ela não seja vã na nossa vida. À medida que você acessa esse lugar chamado Canaã, vida espiritual, onde a sua oração é respondida, porque a sua fé é correta. Quem está me entendendo aqui? Está permitido falar amém, tá bom? Que eu sei que nós não somos uma igreja tradicional, né, pastor? Nós somos pentecostal. Nós estamos combinados já. Então olha aqui, Deus quer nos levar lá. Esse lugar espiritual, Deus não quer que você fique vivendo uma vida cristã. Fala, pastor, né, como muitos irmãos falam, parece que a minha vida patina. Eu vou para frente, mas depois eu volto. Parece que está melhorando, mas de repente para de novo. Eu quero avançar, eu quero ser mais útil nas mãos de Deus. Eu quero ver a minha oração ser respondida, eu quero ver a salvação da minha casa, eu quero ver as minhas coisas prosperarem, eu quero ver a minha célula crescer, eu quero ser usado por Deus. Então esse lugar é um lugar muito poderoso, que Deus levou eles para lá através de Josué. Mas isso acontece no cruzamento do Rio Jordão. A Bíblia fala que, no entanto, quando eles estão para entrar, e aqui é o ponto que eu quero chegar com você, Deus faz uma promessa para eles: eu vou te colocar dentro dessa terra, mas lá dentro tem 7 inimigos que vão tentar te resistir, mas eu tenho uma promessa: eu vou expulsar todos eles, para que você possa realmente desfrutar desse lugar. Cada um desses inimigos existem hoje na nossa vida. Da mesma maneira, Deus, através de Josué, que é Cristo, da sua graça, tem levado a cada um de nós como igreja para um ambiente espiritual poderoso de Canaã. Tem nos colocado nesse lugar poderoso de glória. Mas muitos irmãos não compreendem que existem esses inimigos que estão ali na sua vida, tentando impedir você de realmente usufruir esse ambiente espiritual. E hoje eu quero, em poucas palavras, te ajudar a rejeitar, a tomar posse da vitória de Cristo sobre cada um desses inimigos que estão dentro da sua vida espiritual vencedora, tentando impedir você de se manifestar em poder e desfrutar uma vida de um ambiente poderoso.
A Bíblia fala que, vamos pegar aqui na Bíblia em Josué, capítulo 3, verso 1, olha o que a Bíblia fala, acompanha por favor. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão, e passaram ali antes que passassem. Sucedeu que ao fim de 3 dias, mais uma vez, o terceiro dia aparece aqui. Eles estão à beira de entrar na terra, e no final de 3 dias, nesse momento, Josué vai dar uma ordem. Os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Verso 5: disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. E também falou aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Então disse o Senhor: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de Israel. Verso 9: então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá, e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todos lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os gigazeus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. E se você vai continuar lendo, a Bíblia fala, já lá no final do verso 15, que quando eles levantaram a arca, chegaram até o Jordão, seus pés molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da cega. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão, muito longe, até a cidade de Adã, que é a cidade de Adão, que fica ao lado de Sartã. E a Bíblia fala que então o povo passou a pé enxuto naquele lugar. Muito bem, é uma cena maravilhosa que está acontecendo e que tem uma ligação com isso, conosco. Porque, como eu disse para você, foi exatamente nesse momento do terceiro dia que Josué, junto com os sacerdotes, decidem entrar. E quando eles vão entrar, a Bíblia fala que a arca estava ali, e eles entram com ela e eles possuem, mas o Senhor fala para ele: tem esses 7 inimigos, vocês vão encontrar e eu vou expulsar eles. E eu quero mostrar para você o significado desses nomes, e dizer para você que muitas vezes você não tem visto o que você gostaria de ver, não tem manifestado o poder que você gostaria de manifestar. No terceiro dia, onde o Senhor quer te revigorar e te levantar, porque às vezes esses inimigos estão sutilmente resistindo à sua vida, mas hoje, ao serem expostos, cairão, um por um, o Senhor vai remover da sua vida. O primeiro inimigo que a Bíblia diz são os cananeus. Cananeus é uma palavra no hebraico que significa negociantes, gente que barganha. Cananeus eram negociantes, eram gente de barganha. Sabe o que significa isso? Justiça própria. Por quê? Porque o espírito da justiça própria é o espírito da barganha. É gente que ainda insiste em tentar se relacionar com Deus através de uma troca, de uma negociação, de uma barganha com Deus. Eu faço por merecer. Se eu cumprir isso, o Senhor me dá aquilo. Se eu não fizer isso, o Senhor não me dá aquilo outro. Enquanto isso estiver na nossa vida, Deus não pode manifestar o seu poder, porque toda a glória pertence a Ele. Não pode pertencer nada a nós, porque todo o poder é dEle. Se o poder é dEle, a glória toda é dEle. Mas enquanto existe
em nós algum pensamento de merecimento, existe uma limitação do poder de Deus se manifestar na nossa vida. Irmãos, olha para cá, eu não te condeno, e eu quero que você não ouça isso numa postura, eu já sei disso. Esse é um engano maligno, esse é um inimigo muito sutil, mais sutil do que você imagina, e todos nós, todos os dias, estamos cercados deles. Por quê? Porque lá no seu trabalho é meritocracia. Se você não bater a meta, você não ganha, você não fica. Lá na sua escola é meritocracia, você tem que tirar a nota, senão você não passa de ano. E na nossa casa muitas coisas também são exigidas, porque na verdade, mesmo crendo no Evangelho, nós temos relances de graça, só Deus é plenamente gracioso. Nós vivemos cercados de tanto mérito. Não é à toa que Jesus ensinou a orar o Pai Nosso, e no final ele termina a oração dizendo: porque teu é o poder, a honra e a glória. Porque poder, honra e glória é o desejo intrínseco na carne de todo homem, e nós precisamos rejeitar isso. Outro dia, você vê, o irmão está ali, ele me mandou uma mensagem: pastor, a minha namorada, noiva, não sei, é anfitriã, e ele é líder. E ele falou, e a célula dela não está crescendo. E o líder, ele diz que o problema é ela, anfitriã ruim. Então ele quer sair da casa porque a culpa é dela, que a célula não vai para frente, porque seu anfitriã e tal. Mas eu li no livro do manual do líder que como vai, o líder vai à célula, que a célula é a cara do líder. De quem é a culpa, pastor? Afinal, é do líder ou da anfitriã? Certamente ele queria minha resposta para eu mandar para ela, para o rapaz lá, né? Eu falei, a culpa é do cananeu na sua vida, querido, porque enquanto vocês estiverem procurando culpados, vocês estão discutindo a coisa errada. Cadê? Não tem ninguém para se humilhar? Não tem ninguém para dizer, Senhor, por que não abraça esse líder com essa anfitriã, e ajoelha e fala, nós dois somos dois incompetentes, tem misericórdia de nós, nós queremos a sua glória. Mas estão procurando culpado. Enquanto você está procurando culpado, você está querendo se justificar. O que ele queria? Que eu justificasse a noiva dele e condenasse o líder. Mas isso é a lei que faz. Isso impede o crescimento. Mas se ela tomasse atitude e falar, tá bom, líder, eu sou a culpada, me ensina, de verdade, eu quero ser um anfitriã melhor, se ajoelhasse diante de Deus, Senhor, se eu sou o atrapalho aqui, me ajuda, tem misericórdia de mim, muda minha casa, muda minha vida. Deus dá graça para o humilde, mas resiste o soberbo. O que você acha que significa dar graça? É uma assinatura de poder. É como se o Senhor dissesse, Deus dá poder para quem se humilha, mas resiste poderosamente o soberbo, para o bem dele mesmo. Amados, olha para cá, todas as vezes que você cai na mágoa, no ressentimento, na amargura, é cananeu na sua vida. Por que você ficou magoado? Porque você é importante ainda. Não lembraram do seu aniversário, e você ficou emburrado e não quer ir para a célula, meu Deus do céu. Cananeu. Por quê? Porque como podem esquecer do aniversário de alguém tão importante como eu? Você percebe que facilmente o diabo te para? Se você fica olhando para você mesmo, o diabo te para facilmente, porque você fica magoado toda hora, emburra toda hora você trava. Aí como é que você quer avançar para dentro de Canaã? Como que você quer desfrutar de uma vida poderosa na terra da promessa, dentro do terceiro dia, se por qualquer coisinha você paralisa? Olha, deixa eu falar algo, com todo amor e carinho para você, amados. Qual foi o grande veneno da serpente no homem, lá no jardim do Éden? Qual é o veneno de Lúcifer? Ele, não sendo Deus, quis ser igual a Deus.
e foi precipitado, e essa semente foi jogada no homem. Por isso o homem tentou ser Deus através da árvore do conhecimento do bem e do mal. E todas as vezes que eu quero ser, essa semente, esse veneno me ataca, e você cai no ego. O ego tem 3 pernas. Se você, em primeiro lugar, é a justiça própria, é o merecimento. Não, eu sou um bom líder, eu sou um bom marido, eu sou um bom filho, eu fiz por merecer, eu estudei, por isso que eu conquistei. Quando você conclui isso, você cai no orgulho. Você começa a achar que você é bom, por isso que está acontecendo. Mas o orgulhoso, daqui a pouco, ele vai dizer: se eu que fiz, eu que levei essa célula a crescer, eu é que levo gente para o encontro, eu que sou dedicado, eu que faço, eu sou melhor que o meu pastor, eu que devia estar no lugar dele. Aí ele cai na rebelião, e cai, porque o rebelde vai cair. Foge disso. Tenha um coração agradecido. Agradeça a Deus porque você está aqui. Agradeça a Deus por essa igreja, agradeça a Deus pelo seu pastor, agradeça a Deus pelo seu líder. Não considere a si mesmo, não tenha uma visão de si elevada além do que devia, porque o homem não tem nada se do céu não for dado. Eu não poderia estar aqui, o pastor Wilson não poderia estar aqui, nenhum de nós poderíamos estar aqui se não fosse a graça de Deus. E quando Deus faz alguma coisa através da nossa vida, nós dizemos glória a Deus. Por que eu devo, então, não ficar magoado, ressentido e perdoar? Porque eu também não merecia ser perdoado. Eu preciso, com todo amor e carinho, dizer algo para você. Você quer avançar? Você tem que ser liberto de você mesmo. A maior libertação não é da pomba gira, do Exu caveira, não, é do ego. Isso paralisa você, isso é cananeu. É necessário se achegar a Deus para ser usado, para ter poder, para manifestar a glória de Deus, sem merecimento nenhum. Você quer ver o cananeu na vida de muitos líderes? Aquela manhã, ele acordou, corrido, atribulado, não deu tempo de orar, não deu tempo de preparar a célula, brigou no trânsito, chutou o cachorro, e ele falou: meu Deus, hoje eu não tenho condição de liderar esta célula. Aí ele liga para o líder em treinamento: querido, tive um probleminha, você podia assumir para mim? Está faltando meia hora. Só que o líder em treinamento também não está num dia bom. Ele fala: eu também estou com um problema, não vai dar. Vai tu mesmo. Aí você vai ter que ir. Um dia ruim, você não orou, você não preparou, você brigou. O que você vai falar nesse dia? Você está indo para a célula, o que você fala? Hoje só a graça. Você falou a coisa certa sem a revelação certa. Hoje é só a graça, então é hoje que vai ser bom. Os outros dias que você achou que ia ser bom porque você mereceu, foi o seu braço. Eu faço um teste. Eu não quero que você faça coisa errada, Deus que me livre. Mas você vai fazer, porque todo mundo em algum momento erra. No seu pior dia, eu vou te fazer uma proposta, para você me falar se o que eu estou te falando é certo ou não. No seu pior dia, faça o seu maior pedido. O dia que você menos merecer, abuse da graça. 4 amém, né? 4 amém, obrigado. Você está desconfiado, né? Porque você está achando que Deus vai te usar aqui na cidade de São Paulo para manifestar poder, porque você é maravilhoso, você não peca, você não erra, você é exemplo, você tem um caráter ilibado, você é um dizimista, você não mente, você não peca, você não mexe com a internet, você é maravilhoso, então Deus pode te usar. No Velho Testamento, a unção do óleo só poderia ser aplicado depois de aplicar o sangue. Somente pessoas que estão debaixo da revelação, do sangue, do perdão, da justiça de Cristo, é que realmente podem receber a unção do poder. Pessoas poderosas são pessoas que dependem da justiça de Cristo. O cananeu é expulso na medida que eu creio e dependo da justiça de Cristo e não da minha.
aí eu posso ser poderoso, porque eu vou orar. O diabo vai falar: mas você vai subir lá naquele palco, você vai pregar para essa multidão, e essa listinha sua aqui? Eu falo: assina embaixo, querido, lavado pelo sangue do Cordeiro, justificado em Cristo Jesus. Vou, e vai ser poderoso. Para de pensar em você, para de viver com consciência de culpa e passe a viver com consciência de perdão. Lembra todo dia, levanta a mão todo dia, acorda de manhã e fala: estou perdoado, justificado, Cristo é a minha justiça. O Evangelho não é sobre mim, é sobre Ele. Não é o que eu faço, é o que Ele fez. Não é o que eu sou, é o que Ele é. Por isso eu me levanto na autoridade deste nome, como um justo que está andando na cidade de São Paulo, e vou manifestar o poder de Deus, porque eu faço parte da geração do terceiro dia, que está sendo revigorada e que será levantada para trazer do céu aquele que vive e reina para sempre, em nome de Jesus. Aleluia. Oh, eu creio nisso, eu creio nisso. Eu poderia ficar nesse cananeu aqui muito tempo, mas eu vou avançar, que ele é uma praga terrível. Você sabia que a Arca da Aliança ficou na casa de 2 pessoas? Você só sabe que ficou no Obed-Edom, mas ela ficou na casa de um cara chamado Abinadab, era levita. Mas Deus só abençoou Obed-Edom, porque o Aminadab era o levita, ele tinha direito, o outro não tinha direito. Talvez ele achou que merecia, não recebeu o favor. Veja como é sério isso. Deus dá para quem não merece, Ele não dá para quem merece. Adonias era o filho de Davi, todo mundo queria que ele fosse o rei. O pai dele nunca o contrariou, mas Deus escolheu o filho da adúltera, Salomão. Deus escolhe os que não são, mas não apenas que não são, mas que entenderam que para ser algo tem que ser nele, e confia no braço dele. Esses serão colocados para reinar. A Bíblia fala que o segundo inimigo são os heteus. Heteus é uma palavra que vem da raiz, você não vai encontrar ela direto, ela está numa raiz, que significa terror, medo. Esse é o segundo inimigo que Deus quer te livrar. Nós não vamos conquistar nada debaixo de medo. O medo é um inimigo horroroso, que paralisa todo mundo. Se você vive com medo, você não pode ser usado por Deus, porque você não tem ousadia para avançar. Esse é o inimigo que estava lá dentro, e Deus falou: eu vou expulsar o medo da sua vida. Há pessoas que ainda têm medo de voltar a experiências passadas, coisas que te prendiam no passado, maldições da sua família, que você viveu. Talvez você vem de uma família depressiva, todo mundo tem depressão, você viveu com depressão, você se converteu, mas você vive com medo da depressão voltar. Amado, você morreu e nasceu numa nova família, e nessa família não existe maldição, não tem depressão, não vai voltar, porque você é um novo homem, uma nova mulher em Cristo Jesus, e Ele vai expulsar o medo da sua vida. Vocês não vão voltar às práticas passadas, porque os que estão em Cristo são novas criaturas. As coisas velhas e antigas se passaram e tudo se fez novo. Tudo se fez novo. São apenas ameaças. O inimigo quer te prender a medo, muitos medos. Eu tenho medo de liderar e não frutificar. Eu tenho medo de me casar, ou eu tenho medo de não conseguir me casar. Eu tenho medo de abrir um negócio. Eu tenho medo de falar. Eu tenho medo de me julgarem. Deus quer te libertar de tudo isso. Você percebe que um inimigo está ligado com o outro. Por que eu tenho medo? Porque se eu estou debaixo da influência do cananeu, que é a justiça própria, tudo depende de mim. E se depende de mim, eu tenho medo de não conseguir. Mas quando eu sou liberto de mim e confio nele, o medo vai embora, porque ele tudo pode para aqueles que ele ama. É por isso que a Bíblia diz que a maneira de vencer esse inimigo é acreditando que é amado.
A Bíblia fala, João fala, que no verdadeiro amor não tem medo. O verdadeiro amor expulsa o medo. Porque no momento que você acredita que você é uma filha muito amada, e o seu pai é o homem mais poderoso do universo, e ele está do seu lado, não há o que temer. O que te poderá fazer o homem? O que te poderá fazer a depressão? O que te poderá fazer os ataques do inferno? Se Deus está do seu lado, quem é o louco de se levantar contra ele, para colocar a mão em você que é a menina dos seus olhos? Você conhece esse versículo assim, não é? Se Deus é por mim, quem será contra mim? Mas tem uma versão que diz, se Deus é por mim, quem será contra ele? Nós não precisamos ter medo. Olha para cá, o seu passado está apagado, está pago. Não fique preso lá, não importa o que aconteceu, sai daí, esquece isso. Não permita que Satanás te prenda no passado, te ameaçando do passado. Seu passado está morto na cruz do Calvário. Não fique preso no futuro, pensando, meu Deus, será que eu vou conseguir sobreviver? Será que quem vai cuidar de mim? Como que vai ser o meu final? Ele é o Alfa, estava lá no seu começo, antes da fundação do mundo, te conheceu, te escreveu o seu nome no livro da vida, determinou cada um dos seus dias, mas Ele também é o Ômega, está te esperando lá no final, para te dar, saciar, vai te saciar de dias, longevidade e bênçãos. Mas hoje Ele é o Emanuel, Ele está em você na pessoa do Espírito, Ele te capacita, você está debaixo da nova aliança, as cláusulas da nova aliança, Ele escreverá no seu coração a sua vontade, Ele será o seu Deus e você será o povo dEle, todos o conhecerão, e dos seus pecados passados não me lembrarei mais. Essas são as 4 cláusulas da sua relação com o seu Pai, por isso você não tem que ter medo. Deus não está zangado com você, Deus não está irado com você, apesar de você. Você fala, pastor, mas você não me conhece, você não sabe o que eu fiz, mas eu sei o que Ele fez, e o que Ele fez é maior do que o que você fez. O seu pecado não é páreo para o amor e o perdão de Deus. O amor encobre multidões de pecados. Você está perdoado, Deus te vê em Cristo, Ele está feliz com você, você é um filho amado, uma filha querida, Ele não te esqueceu, nunca te deixarei, jamais te abandonarei, estarei com você todos os dias da sua vida, tenha confiança, eu estou do seu lado, e se eu errar, Ele faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus, e são chamados segundo o seu propósito, até os seus erros vão cooperar para o seu bem, mas Deus começou uma boa obra e Ele vai terminar na sua vida. Você está destinado à glória, você está destinado à vitória. Viva sem medo, amado, ande, case, abra os seus negócios, lidere, vai viver a vida. Para de ter medo. Cairão 1000 do seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Praga nenhuma vai chegar na sua casa, nenhum mal te acontecerá, porque maior é aquele que é por você do que aquele que é contra você. Puxa vida, eu sinto um desafio no meu coração para pessoas aqui nessa manhã. Quando terminar essa conferência, você vai tomar uma decisão de fé. Eu sinto o meu espírito, Deus quebrando cadeias de medo enquanto eu prego. Pessoas estão sendo libertas do medo. Você vai se levantar e você vai dizer, eu não vou andar mais com medo, porque eu tenho um Pai cuidando de mim. E você vai tomar, talvez faça alguma coisa na segunda-feira. Quem sabe muda o penteado. Vai no salão, muda o penteado do cabelo, muda os móveis de lugar. Para quê? Para lembrar, eu não sou mais escravo do medo, sou filho amado, vou viver em vitória. O Senhor está expulsando esse inimigo da minha vida. Meu Deus, vamos avançar, que ainda tem gente para expulsar aqui que não acaba mais. O terceiro inimigo que estava lá dentro era os heveus. Preste atenção, heveus são poceiros, eles eram poceiros. Naquela época, as cidades eram muradas, as importantes, as pequenas não.
esses caras chegavam e tomavam posse ilegal da casa dos outros. Eles eram poceiros. Deus falou: eu vou tirar os poceiros também. Quem são os poceiros na nossa vida? São demônios. Olha para cá. São demônios que, por causa de experiências ruins, roubaram de você o que é seu. Você era uma mulher feliz, alegre, mas foi traída, foi rejeitada, talvez foi humilhada, e você perdeu aquilo que é seu, a alegria. Deus te fez assim. Revelações que você tinha. Você era uma pessoa ousada, você era uma pessoa usada, mas você se afastou. Aconteceram coisas, e esses demônios te prenderam num engano, e paralisaram e roubaram de você coisas que são de direito legal sua. O poceiro toma o que é seu e muitas vezes substitui. Talvez o poceiro tirou de você a autoridade legítima que você tinha sobre os seus filhos. Se você é casado, seu filho foi para a faculdade, se perverteu, um demônio entrou, você perdeu a autoridade sobre ele. Ele está possuindo algo que é seu e que é uma proteção para o seu filho, mas ele não sabe disso. Mas hoje o Senhor diz: eu vou expulsar os poceiros da sua vida, e eles terão que devolver tudo aquilo que ele roubou. Há pessoas aqui que demônios poceiros roubaram a saúde física, mental, emocional. Há demônios poceiros que roubaram a unção, roubaram a ousadia, roubaram dinheiro, roubaram alegria, felicidade. Eu proclamo a queda de todo poceiro na sua vida, em o nome de Jesus, porque essa é uma promessa do Senhor. Deus vai restituir o que os poceiros roubaram, e você se levantará para possuir as portas daquilo que é seu, que foi te dado, será restaurado muitas vezes mais, porque no terceiro dia Ele te levantará para possuir de volta o que foi roubado. Não permita. Enquanto eu digo isso, eu sinto no meu espírito. Olha para cá, de coração, falo para vocês. Porque você permitiu? Não desista, meu filho. O Senhor diz para pessoas aqui: há coisas valiosas que eu te dei um dia. Situações aconteceram e você permitiu que o poceiro levasse e desistiu. Mas não é você que vai ter que lutar, porque a promessa é que Ele vai expulsar. Você apenas hoje, Deus quer apenas hoje que você levante a sua mão e fale: Senhor, eu vivi coisas maravilhosas um dia, e por alguma razão os poceiros tomaram, mas hoje, diante da tua palavra eu oro: restitui o que foi roubado. Devolve, Senhor, a alegria do teu espírito, a ousadia, a unção e a revelação. Devolve a sensibilidade, devolve a saúde física e emocional. Devolve, oh Senhor, as portas abertas. Eu proclamo na sua vida. Há tanto tesouro aqui que por alguma razão foi roubado. Poceiros que hoje estão caindo da sua vida, e que Deus vai devolver para você, um por um, no nome de Jesus. Zacarias capítulo 9, verso 12, a Bíblia diz: voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Essa é uma promessa para você. O quarto inimigo são os fariseus. Ferezeu são vilas sem proteção, vilas sem muralhas. No tempo bíblico, uma vila sem muralha era uma vida desprotegida. Por isso que Neemias se dedicou a reconstruir os muros. Eu sei que uma das coisas mais angustiantes na vida são os pontos vulneráveis. Uma vila sem muro é uma vila vulnerável. Qualquer momento o inimigo pode entrar e roubar. Crianças não podem dormir se não se sentirem seguras. Como é importante
um pai pegar uma criança e falar: pode dormir em paz, meu filho, Jesus está aqui na nossa casa e nós estamos protegidos, nossa casa está cercada, pode deitar, aí você dorme. Mas enquanto há áreas vulneráveis na nossa vida, o inimigo se aproveita de áreas vulneráveis para paralisar você de possuir Canaã. Olha para cá, esse inimigo que Deus está expulsando hoje da sua vida, é um inimigo que ataca as áreas vulneráveis da sua vida. Mas o Senhor vai expulsá-lo também. Existem situações que todos nós passamos, vivemos experiências difíceis, que produziram vulnerabilidades. Existem certas circunstâncias que você se sente muito vulnerável, e o seu coração talvez dispara. Eu poderia talvez imaginar coisas aqui e produzem pânico, ansiedade, porque você pensa: meu Deus, se acontecer isso, eu vou sucumbir. Mas o Senhor também prometeu expulsar esses demônios. É por isso que Ele é a sua força, é por isso que Ele vai agir, para que toda vulnerabilidade seja removida da sua vida. E eu proclamo aos espíritos malignos que operam na vulnerabilidade, tentando paralisar você, que caiam por terra agora, na autoridade e no poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu declaro a vulnerabilidade de Satanás derrotada na sua vida. Eu declaro força. Eu declaro muros espirituais em volta da sua mente e do seu coração. Deus está trazendo os muros que foram caídos de volta. Eu estava lendo outro dia a história da muralha chinesa, uma maior construção feita pelo braço do homem por milhares de anos, para proteger contra vários povos. Mas os mongóis entraram e conquistaram a China a si mesmo. E eles entraram em lugares onde o muro estava quebrado. O diabo ele anda ao derredor, procurando brechas no seu muro para te devorar. Mas hoje o Senhor está te lembrando que você está fortemente cercado pelo seu amor, pelo seu sangue e pela sua justiça. Não mais o inimigo encontrará vulnerabilidade na sua vida. Mas quando terminar esta conferência, neste dia, eu declaro e eu decreto que a sua vida estará cercada pela revelação do poder de Deus e da obra consumada, e o inimigo não mais encontrará vulnerabilidades na sua vida, e você ganhará novos níveis de confiança para o terceiro dia, e o Senhor te usará como nunca antes, no nome de Jesus. Oh meu Deus do céu, eu sinto a unção do Espírito, irmãos, sinto a glória de Deus, sinto o mover de Deus aqui. Coisas estão acontecendo nessa manhã, coisas estão acontecendo aqui. O Espírito testifica, enquanto eu prego, cadeias estão caindo na sua vida. Há uma unção que está quebrando o jugo, há uma unção que está te levantando e que está te promovendo para aquilo que Deus quer fazer na cidade de São Paulo, através da sua vida nesses dias. Oh, meu Deus do céu. O quinto inimigo, estou indo para o final, é o Girgazeus. Girgazeus significa aqueles que habitam no solo barrento. Isso fala de fragilidade. São gigantes, mas são frágeis, porque é de barro. Eu não quero me adentrar muito, olha para cá. Todos nós temos fraquezas. Todos nós temos, às vezes, limitações, que Deus quer fazer muito mais, mas porque olhamos para essas fraquezas. Esses inimigos são especialistas em expor a sua fraqueza na sua frente, para impedir você de avançar. Então você pensa: eu não sei lidar com dinheiro, sou ruim com isso.
A hora que eu vi, eu já baguncei toda a minha vida. É uma fraqueza. Eu não sei, eu sou ruim de relacionamento. Quando eu vejo, eu já explodi, já falei mal dos outros. É uma fraqueza. Eu não sei liderar, eu sou tímida, eu não consigo, eu fico tenso. Uma fraqueza. Uma fraqueza com a pornografia. Uma fraqueza com o pecado. É uma fraqueza. Eu não sei quais são as suas fraquezas. Eu não tenho disciplina, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Tantas fraquezas que nos cercam. São inimigos que tentam nos paralisar. Mas a Bíblia fala: a minha graça te basta. O meu poder vai manifestar onde você for fraco. Os seus pontos de fraqueza são oportunidades de poder, para que a glória de Deus se manifeste. Não, ouça, eu vou profetizar para você. Deus está dizendo para pessoas aqui: nunca mais deixe de fazer o que está no seu coração, por causa da consciência de incapacidade e fraqueza naquela área. Se eu abrir a porta para você, mas você não é capaz, a minha graça vai ser suficiente para te capacitar e entrar por isso que você não podia antes. Deus nunca escolheu pessoas capazes. Ele sempre escolheu pessoas fracas, pessoas cheias de fraquezas. Não pense que eu, pastor Wilson, pastor Ricardo, pastora Luiz, somos homens sem fraqueza. Não, temos muitas fraquezas. Por isso que estamos aqui. Deus não pode usar pessoas maravilhosas, porque senão a glória não é dele. Deus escolheu Davi de trás da malhada, quando nem os seus pais acreditavam nele. Deus escolheu homens como Davi, que tinham muitas fragilidades. Deus escolheu Pedros, tempestuosos. Deus escolheu pessoas que tinham sido rejeitados pelos religiosos. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E aonde abundou a fraqueza, há de superabundar o poder de Deus. Eu preciso que você diga a sua fraqueza para Deus. Moisés era gago, mas Deus o levantou para libertar um povo. Muitos homens de Deus incapazes, Deus manifestou a sua glória. Oh Senhor, muitas pessoas aqui hoje, Deus quer fazer coisas poderosas através da sua vida. Mas você olha para você mesmo e diz: mas como que eu vou liderar uma célula na escola? Como que eu vou falar na sala? Como que eu vou prosperar nisso ou naquilo outro? Comece a pedir poder para Deus nas áreas que você é fraco, e você verá a mão de Deus se manifestar poderosamente na sua vida. Não permita mais que os inimigos que expõem a sua fraqueza impeçam você de avançar, porque Deus diz que também vai expulsá-los. E Ele vai fazer isso manifestando poder nas áreas da sua fraqueza. Penúltimo, aleluia, você não tem que ser escravo do pecado. O barro fala do pecado. Quando o pecado bater a sua porta, não tente vencê-lo na sua força. Peça poder para Deus, peça graça para Deus, e você vai ver a mão do Senhor agir. O penúltimo é o amorreu. Amorreus vem de uma raiz que significa falar alto, falar contra, falar com arrogância. Você tem que aprender a lidar com esse inimigo em Deus. Deus vai expulsá-lo também. Pastor, o que é isso? Isso chama-se acusação. Acusação, falar alto, falar arrogantemente. O diabo é esse inimigo que está lá dentro de Canaã, te acusando de dia e de noite. Você não orou o suficiente, você não é fiel o suficiente, você não é uma boa mãe o suficiente, você não é um bom pai o suficiente, você não é uma boa filha o suficiente, você não é um bom pastor o suficiente. Todo tempo existe culpa que te paralisam, que roubam sua fé. Você quer realizar, você quer responder a Deus, mas o diabo sempre vai perguntar: mas quem você pensa que você é? Olha a sua lista. Todas as vezes que o inimigo mostrar a sua lista, mostre o sangue para ele.
Mostre a justiça de Cristo para ele. Nós somos acusados todo o tempo. Existe uma voz gritando, gritando na sua cabeça, mostrando as suas falhas, acusando os seus erros repetitivos. Todas as vezes que você ouve a voz da acusação, é demônios gritando na primeira pessoa para te expor a sua incapacidade. E muitas vezes ele usa a boca de outros também. Nós vivemos na época da internet, está cheio de gente gritando na nossa cabeça para nos criticar. Nosso telhado caiu de um dos prédios lá em Goiânia, vocês acompanharam. Tinha gente na internet, pastor Wilson, teve a coragem de escrever: que pena que não tinha ninguém lá dentro. Isso é pessoa possuída de demônio, gritando ódio contra nós. Estão perdoados, que o Senhor tenha misericórdia, não sabem o que dizem. Aonde chega o ódio do homem. Mas às vezes você vai ouvir isso dentro de casa, da irmã, do pai, da mãe, que está num momento ruim, e vai falar coisas. Essa menina não vai dar nada, esse menino não vira coisa nenhuma, é burra, é burro. É a voz do diabo. Fala: Senhor, eu tenho a mente de Cristo, eu tenho a sabedoria do alto, é o Senhor que me capacita, que me justifica, o Senhor está transformando a minha vida, eu rejeito a acusação. Quem tentará acusação contra mim, que sou eleito de Deus? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, e que está à direita do Pai e intercede por mim. É Ele quem me justifica, eu fui feito justiça de Deus em Cristo. Oh, meu irmão, é necessário abrir a sua boca diariamente para rejeitar essa voz que te condena. A condenação te faz olhar para você, o perdão te faz olhar para Cristo. Não permita o diabo te condenar. Rejeite a acusação. Esse é um inimigo horroroso, que todo tempo precisa ser rejeitado da nossa vida. E para encerrar, o último inimigo, alguém puder tocar um teclado aqui, são os jebuseus. Jebuseus significa aqueles que pisam, oprimem. Demônios se levantam para te humilhar, para te oprimir. Eu sei que é aquela sensação, olha para cá, é aquela sensação de que você nunca está à altura do que você precisa responder, e você se sente por isso humilhado. Pessoas te humilham, mas também o inimigo cria situações para te humilhar, para pisar em você. Situações que acontecem, que se levantam contra nós, para nos criticar, para nos humilhar. Eu já ouvi pessoas que brigaram comigo, pessoas que eu pastoreei, pessoas que eu cuidei, que eu ensinei, e que depois saíram, se levantaram contra mim, e na minha cara disseram: você passou, você não tem mais unção, você é passado, e falou tanta coisa horrorosa. Por quê? Porque era a voz desse inimigo querendo me humilhar. Você não tem isso, você não tem aquilo, quem é você? E nessa hora, você tem que fazer uma escolha: ou eu vou ficar debaixo dessa humilhação, ou eu vou me voltar para o Senhor, que dá a resposta por mim. Eu vou ler um versículo para você, que talvez esteja debaixo desse espírito. Olha para cá, preste atenção. Talvez você está passando por dias de humilhação. Talvez tem pessoas aqui que você está se sentindo muito mal. Talvez você errou terrivelmente, fez coisas erradas, e pessoas estão pisando em você, demônios estão pisando. Mas a palavra de Deus diz para você nessa manhã, em Isaías capítulo 62, verso 4: nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais desolada, mas chamar-te-ão minha delícia, e a tua terra desposada,
porque o Senhor se delicia em ti, e a tua terra se desposará. Deuteronômio, capítulo 28, verso 10, a Bíblia diz: e todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor, e terão medo de ti. O Senhor te dará abundância de bens, no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, e no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob juramento a teus pais, prometeu te dar. E Salmo 105, 14, o Salmo 105, 14 diz: a ninguém permitiu que os oprimisse, antes por amor deles repreendeu a reis, dizendo: não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. A igreja nesses dias tem sido atacada. Muitas pessoas falam mal, querem humilhar o povo de Deus, mas o Senhor tem uma promessa sobre nós. Nós somos a sua delícia, e não vai permitir que toquem nos seus ungidos, que somos nós. Nós não precisamos dar respostas para o mundo, nós precisamos deixar que Deus fale através de nós. Não é você que se exalta, é Deus que vai fazer. Se você está sendo humilhado, o próprio Senhor vai fazer isso. Ele vai tirar esse espírito de humilhação, e no lugar da sua vergonha, Ele vai trazer dupla honra. E aqueles que te criticaram terão que reconhecer que o favor de Deus foi estendido na sua vida. A Bíblia diz que quando os sacerdotes, olha para cá, estou encerrando. Quando os sacerdotes chegaram na beira do rio, e quando eles pisaram na água, é que ele abriu. Você só vai ver a vitória contra esses inimigos, olha para cá, no momento que você pisar nessa água. Deus não dá antes, Deus dá na hora que você está precisando. É na hora que você pisa na água que você vê o milagre. Mas a Bíblia diz que quando isso aconteceu, uma parede de água se criou, e elas foram empurradas até a cidade de Adã, que é Adão, para nos dizer: passem, meus filhos, porque eu empurrei e paralisei toda a maldição que veio lá de Adão. Não mais tocará em nós. A maldição da morte, da miséria, da enfermidade foi empurrada até a cidade de Adã. E é interessante que a Bíblia faz questão de dizer que do lado dessa cidade tinha uma outra cidade chamada Sartã, que significa angústia. Deus afastou a angústia, afastou a maldição. E eu proclamo que você não vai viver mais debaixo desses inimigos. A sua alma não será mais angustiada, mas nós manifestaremos a alegria do Espírito no reino de Deus, porque o Senhor está conosco. Mas é necessário lembrar todo o tempo de uma coisa, de toda essa história. A Bíblia diz que a arca ia à frente. A arca é Cristo, Ele é a arca, Ele é a presença de Deus. Na sua vida, coloque Cristo todo o tempo na frente. Considere o Senhor em todos os seus caminhos, na sua escola, na sua liderança, no seu trabalho, nas suas finanças, no seu casamento, e Ele mesmo vai livrar você de um por um desses inimigos. Fique de pé onde você está. Nós vamos orar agora, e nós vamos pedir a Deus que liberte você de todas essas cadeias. Eu creio que Deus quer manifestar poder no terceiro dia. Deus quer usar você poderosamente, mas esses inimigos precisam ser removidos da sua vida completamente. E o Senhor vai te trazer luz, vai te trazer revelação, vai te trazer graça, para que você rejeite. Talvez você não lembra de todos, não tem problema, mas você lembra do que é importante para você. Deus quer te livrar da justiça própria. Deus não quer que você viva uma vida de autocomiseração,
Só um minuto, olha para cá, uma coisa importante. Às vezes a gente pensa que esse inimigo, o primeiro, o cananeu, ele está só do lado de cá, dizendo que eu sou bom, eu posso, eu sou capaz. Mas ele tem um outro lado, é o lado da autocomiseração. Quem sou eu? Eu não sou capaz, ninguém se importa comigo. Quem está no centro? Eu. Esquece de você, olha para Cristo. Para de ficar se considerando. Apenas diga como Maria diante do anjo: eis-me aqui. Se o Senhor me escolheu, não é mais comigo, é com o Senhor. Eu quero dizer sim para o Senhor. O Senhor está do meu lado. Você vai rejeitar o espírito do medo. Você vai rejeitar, você vai entregar suas fraquezas para Deus. Você vai crer que o Senhor vai fechar as portas das vulnerabilidades da sua vida. Suas fraquezas serão removidas, cadeias de pecado serão quebradas. Deus vai fazer calar a voz da acusação e da condenação. Ele vai quebrar a humilhação e Ele vai levantar a sua vida. Eu gostaria que nós orássemos. Não sei, pastor Ricardo, como que é a melhor maneira da gente organizar? Vamos fazer roda, vamos chamar aqui na frente, eu não sei. Eu vou fazer uma coisa primeiro. Vamos fazer o seguinte. Esse irmão está aqui para orar? Ou é para não deixar avançar? Vocês estão aqui me protegendo? Eu gostaria que nós orássemos. Eu sei que enquanto eu pregava, Deus falou algo na sua vida. É impossível a gente vir aqui para frente. Então, vamos usar essa dinâmica que o pastor Wilson tem feito. Eu queria que você tivesse a liberdade de se virar, talvez fazer uma pequena roda novamente. Mas eu queria que você não fizesse muito grande. Por quê? Talvez 3 ou 4 pessoas apenas. Que eu queria que você falasse: irmãos, orem por mim nessa área. Eu quero que Deus remova esse inimigo da minha vida. Se você tiver a liberdade, você não precisa entrar em detalhes, mas eu quero que Deus quebre o medo. Eu quero ser livre da justiça própria, do orgulho. Eu quero que Deus me ajude nas minhas fraquezas. Eu quero ser livre da humilhação e da condenação. Consegue formar pequenos grupos, 4, 5, no máximo 6 pessoas. Vamos fazer isso agora. Eu gostaria de orar por você. E se você tem liberdade, ore na vida do seu irmão. Não fique sozinho, chame alguém para orar. Pergunta para ele: qual desses inimigos, um ou mais,